Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do IEDC, um espaço criado para trocar ideias e visões sobre ciências criminais, filosofia do direito e direito constitucional. Eu sou o Rafael de Souza Lira, atualmente diretor do IEDC, e hoje vamos conversar sobre o próprio IEDC. O que é o IEDC, desde os seus primeiros passos até agora, e também, e principalmente, os seus planos para o futuro. Para nos contar essa história, ninguém melhor do que os convidados que eu tenho hoje. Temos aqui o presidente da diretoria executiva, é o professor Fábio Roberto Dávila, que além de meu amigo, é também doutor pela Faculdade de Coimbra, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e também o doutor Alberto Silva Franco, que é conselheiro consultivo na atual gestão, mas é um dos principais idealizadores do IEDC. Eu gostaria de deixar claro aqui a minha satisfação em participar desse podcast, de recebê-los aqui. É um aprendizado imenso e eu gostaria que as pessoas que nos ouvem também desfrutassem desse privilégio. Então, passo a palavra desde já para o professor Fábio, que eu vou chamar aqui de Fábio com todas as vênias que se pode aqui, para ficar mais informal o nosso papo, que eu acho que esse é o grande lance do podcast. E é isso. Fábio, conta para a gente como surgiu o IEDC, alguma curiosidade boa aí. Vamos começar esse papo com essa pergunta. Obrigado, viu, mais uma vez. Olá, Rafael. Olá, Alberto. É um prazer, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, participando desse projeto, que também é um projeto muito importante do Instituto, que é esses diálogos, via podcast. A história do Instituto é um pouquinho mais antiga do que parece. Ela começa, na realidade, seu primeiro momento, numa vontade, numa pretensão de reunir os egressos de Coimbra. Eu sou egresso, fui doutorando do período de 2000 a 2004, sou egresso da Faculdade de Direito, como havia bem observado, também o Paulo Vinícius, que é membro aqui do Instituto, e neste período, com o nosso retorno, surgiu esta pretensão, essa vontade de reunir no Brasil esses egressos e, a partir dessa reunião, estabelecermos uma espécie de ponte com Portugal. Ou seja, não alguém que vai a Portugal e retorna e com isso se rompem os laços, mas uma viagem que se mantém contínua a partir do constante alimentar dessas relações que, de um certo modo, acabam presentes e nos constituem enquanto pessoas. Não apenas eu, portanto, o Paulo e muitos outros que, a partir dessa experiência, tinham esta vontade, surgiram os primeiros passos do Instituto. Só que o Instituto, num primeiro momento, ele teve uma conformação informal. Nós constituímos um grupo bastante grande de interessados nesta ideia, de um diálogo internacional com Portugal, em especial com Coimbra, mas não tínhamos a pretensão de formalizarmos isto. Criamos um site, esse site, inclusive, teve uma participação muito importante do Miguel Lucene e da Cláudia Talão-Stônia, que são amigos de Coimbra. A Cláudia é minha colega de doutorado, e a partir desse site, ganhamos vida, mas não foi formalizado. Em que pese isso, academicamente, espiritualmente, podemos dizer assim, o Instituto existia a pleno vapor. Fizemos 2 congressos internacionais, com muito êxito. Veja, essa primeira ideia eu posso, situar no tempo lá pelos idos de 2009. Foi conformado isto num grupo em 2012. E, a partir daí, em 2013, tivemos nosso primeiro congresso. Um congresso que se deu, curiosamente, na Paraíba. Havia e há muitos egressos na Paraíba. E para esse evento, nós contamos com a organização de um colega de doutoramento, Marcílio Toscana Franca Filho, que organizou o evento lá, um evento denominado Desafios
contemporâneos do direito público. Daí, na sequência, tivemos, em 2015, um outro evento internacional, denominado Direito Penal e Política Criminal, agora na PUC do Rio Grande do Sul, com a parceria também com a PUC. No caso, eu tive a alegria de poder organizar esse segundo evento, e desse evento também adveio um livro. Os anais foram publicados com o registro dos debates que foram levados a cabo naquela oportunidade. Tá? Passado isto, em 2018, temos mais, digamos, um importante momento dessa trajetória, ainda informal, que foi a publicação de uma obra coletiva, em parceria com o DPE, tá? Na realidade, PUC, do Rio Grande do Sul, o Instituto Eduardo Corrêa e o DPE, em Portugal, publica um livro denominado Direito Penal e Constituição, Diálogos entre Brasil e Portugal, com uma coordenação, eu e o professor Nereu, por parte da PUC, a professora Maria João Antunes e Cláudia Cruz Santos, por parte de Portugal. Superado, portanto, todo esse período, acreditávamos que já estávamos maduros o suficiente, Rafael, para darmos um passo que seria um passo decisivo na nossa história, que é justamente a formalização. O ano de 2018 foi um ano dedicado a isto. Eu diria 2017 e 2018 dedicado a isto. Documentos, né, e toda a tramitação burocrática para constituir o Instituto, a tal ponto que no final do ano de 2018 nós estávamos fazendo as primeiras eleições para a primeira diretoria, a primeira constituição formal do Instituto, que teria início em 2019, pelo período de 3 anos. Tá? A primeira gestão foi por um período um pouco mais alargado, de 3 anos. Portanto, um momento informal e um momento formal, com uma particularidade que eu gostaria de observar. Esta formalização ela é acompanhada, Rafael, por realmente um elemento que eu diria que toca a essência do Instituto. Embora tenha surgido lá no início como uma espécie de sociedade, de associação, de agremiação de egressos, com o passar dos anos e a chegada de novos interessados, que não eram necessariamente egressos de Coimbra, mas interessados nesse diálogo internacional, de um diálogo mais aberto, de um diálogo internacional, nós percebemos que o Instituto precisava se abrir. Manter, obviamente, aquilo que tinha de bom, esse espírito, essa essência, manter isso no seu núcleo, porém abrir para, de uma forma mais plural, receber outras pessoas com outras histórias, com outras trajetórias, com outros, digamos assim, backgrounds culturais e acadêmicos. Então, o 2019 é o início de um instituto mais plural, mais aberto, né, que recebe, portanto, um grupo muito grande de pessoas, né, que apenas espiritualmente estão conosco, mas não necessariamente têm ou tiveram essa experiência em Coimbra. Portanto, e como é que foi isso, Fábio? Como é que foi isso? Desculpa te atrapalhar. Não, eu penso que essa transformação foi algo natural no nosso instituto, não é? Porém, eu penso que eu diria com um toque muito interessante em termos até mesmo de poesia, de beleza. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento do Instituto, as ideias elas germinam. As pessoas passam a se aproximar porque comungam dos mesmos ideais. A ideia de um instituto plural, né? de um instituto multicultural, aberto, apaixonado pela lusofonia. Eu acho que é uma marca importante do nosso instituto. Apaixonado pela lusofonia. Tá? Mas, veja, e aqui também tem outra característica que merece destaque, né? Que também que está no nome. Por que Eduardo Corrêa? Porque o Eduardo Corrêa foi o professor responsável por uma geração de professores que permitiu a abertura de Coimbra digamos, e o seu acesso a novas gerações de brasileiros, né? Isso é fundamental que se diga. Portanto, o Instituto tem no nome esta abertura. Então, as pessoas que vieram, portanto, se somaram a nós, tinham nesse interesse pela lusofonia, por esse diálogo e também pela magia que a abertura do diálogo internacional plural, né, permite. Tá?
Eu penso que isso talvez seja a nossa maior riqueza, né? Um instituto que se quer científico, né? Ele é constituído como um instituto que é apaixonado pela ideia de algo, né, fundamentalmente comprometido com a ciência, né, e aberto às diferentes culturas, diferentes povos. Muito legal. Agora, olha só, fiquei sabendo aqui pela assessoria do nosso programa que teve uma viagem aí a Portugal. Como é que... Conta para gente aí, talvez né, com o apoio aí do nosso do idealizador. Essa fofoca é boa, conta aí. Sou eu que devo falar? Sim. Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu quero louvar meu diretor, Dr. Rafael, e saudar o meu preclaro amigo Fábio. Eu gostaria de dizer que tudo aquilo que ele expressou a respeito dos objetivos, da formação do Instituto e da sua configuração como Instituto, todas as suas considerações são extremamente pertinentes. Eu dou uma ênfase especial não só a essa contactação com Portugal, mas também, em especial, essa contactação com a África. Fábio já tinha um contato muito grande com Moçambique, não é verdade, Fábio? E com outros países africanos, como Angola, etc. E para mim sempre me pareceu uma coisa de alta relevância conseguirmos trazer para o Brasil, através de bolsas, estudantes desses países. Esse aí foi talvez um dos fatos mais geradores do Instituto, um fato muito relevante, que até hoje nós não conseguimos configurar, mas que está na cabeça de todos que estão dentro do Instituto. Formalizado o Instituto, como o próprio Fábio já explicitou, nós combinamos, eu e Fábio, de irmos a Portugal para fazermos uma contactação mais aprofundada, seja com a Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, através do IDPE, seja através da Universidade Lusófona de Lisboa. Nessa perspectiva, nosso objetivo, nossa finalidade seria estabelecer uma cooperação com essas universidades. E realmente nós tivemos uma grande chance de encontrar os vários professores da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e temos tido acesso a todos eles e ter sido bem recebida a nossa presença nesses locais. Nós tivemos com o professor Jorge Figueiredo Dias, tivemos com o professor Faria Costa, com o professor Costa Andrade, com a professora Anabela Miranda, tivemos com a professora Maria João Antunes, com a professora Cláudia Cruz Santos, com o Pedro Caeiro e com a Suzana Aires de Brito. Todos esses professores receberam muito bem a ideia dessa formalização do Instituto Eduardo Corrêa e se dispuseram a estabelecer contatos mais profundos com o IEDC. Nos lembramos também de uma conversa que tivemos, acho que com a professora Anabela Rodrigues Miranda, e aí se estabeleceu um tema mais próximo para que nós pudéssemos trabalhar em comum, seja com a Universidade, com a Faculdade de Direito de Coimbra, seja com o IEDC e, por sua vez, também com a Faculdade de Direito da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E a temática escolhida foi a temática de Direito e Tecnologia. E logo depois, eu acredito que em 2021, se não me falha a memória, nós fizemos já um congresso sobre essa temática. Um congresso que foi magnífico, um congresso que teve a participação de professores portugueses da Universidade de Coimbra e de professores brasileiros.
Acho que esse foi um projeto que está em atividade. É um projeto muito importante, máxime no momento atual, em que a proteção de dados pessoais está sendo incluída na Constituição Federal Brasileira como um dos direitos fundamentais. Isso é de uma importância capital, porque nós estamos diante de um capitalismo brutal, que é esse capitalismo que explora não mais os recursos da natureza, mas explora o ser humano através dos dados que coleta, sem autorização, e, através deles, consegue obter vantagens econômicas de alto vulto. Portanto, estamos diante de um momento muito relevante para a própria existência humana. Não podemos mais admitir que o ser humano possa ser explorado da forma como está sendo explorado. E essa é uma direção que o IEDC assumiu e pretende, daqui para frente, numa maior ênfase possível, continuar a explorar no sentido de estabelecer certos níveis legais à própria tecnologia. Não é uma postura contrária à tecnologia, mas é uma postura contrária a qualquer desvio dessa tecnologia que tenha a perspectiva de pôr em xeque a qualidade e a natureza do ser humano. Isso eu acho que é de importância capital. E, ao mesmo tempo, surgiram, e o Fábio pode dar maiores informações sobre isso, a perspectiva de cursos sobre filosofia de direito e direito constitucional. Parece-me que está dentro daquela ideia inaugural do próprio Instituto, que é de direito penal, filosofia do direito e direito constitucional. Portanto, eu devolvo a palavra ao Fábio para que ele informe a quem nos ouve a respeito dessas matérias. Antes disso, só uma pequena intervenção aqui. Primeiro, muito interessante conhecer toda essa história. Acho que quem nos ouve tem agora mais informações para se interessar pelo IEDC, para participar das nossas atividades. Mais para frente, a gente vai dizer como é possível conhecer mais de perto. Eu só queria fazer um comentário. Esse tema é tão importante que já gravamos, né? Estamos aí esperando ficar pronta a edição, então vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube e do Spotify, um capítulo do podcast com a professora Heloísa Estelita e com a professora Suzana Aires de Souza, exatamente sobre esse assunto. E aqui eu faço referência a uma frase dita pela professora Suzana que eu acho que é perfeita e está né, na mesma linha do que foi dito. Ela diz o seguinte: a tecnologia é boa. Cabe a nós, seres humanos que a utilizamos, empregá-la numa forma boa também, mas que é possível fazermos isso de uma forma ruim. Então, fica aí uma boa diretriz, não é? É isso. Desculpa interromper, Fábio, está com a palavra. Imagina, é um prazer ouvi-lo, Rafael. Essa observação do Alberto é absolutamente pertinente, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem que o objeto do Instituto compreende também a filosofia do direito e o direito constitucional, para além das ciências criminais. Desde a origem, nós acreditamos que era impossível dissociar essas matérias e que, para pensar os problemas do nosso tempo, era fundamental que elas estivessem juntas, associadas, articuladas. Não é por outra razão, Rafael, que já no primeiro congresso que nós fizemos, a temática é direito público, porque era um congresso no qual estava posto problemas de filosofia, de direito constitucional e de direito penal. Veja, nesse primeiro congresso, me permitem aqui retornar um pouquinho, esteve conosco o professor Moura Ramos, professor Pedro Caeiro e o professor Manuel da Costa Andrade, de Portugal. E do Brasil estávamos Gustavo Mônaco, Bruno de Paiva
Felipe Negreiros, Rogério Varela, Maria Luísa Feitosa, e eu que tive também a alegria de realizar um pronunciamento nessa ocasião. Mas, veja, era já um grupo que representava esta pluralidade de áreas que estão associadas intimamente em razão dos seus objetos. O segundo também foi assim. E hoje nós também seguimos neste mesmo caminho. Não é por outra razão que a temática escolhida inicialmente era a tecnologia, porque é uma temática que toca de forma muito profunda todas essas grandes áreas. Como bem disse aqui o Alberto, falar de tecnologia é tentar decifrar o que nós estamos vivendo. É mais do que decifrar o exterior, o contexto no qual nós estamos inseridos. Mas é também uma reflexão sobre como nós reagimos a esse novo contexto. Então, é realmente uma reflexão premente que vai colocar problemas profundos de filosofia, de direito penal, de direito constitucional. E este projeto, ele segue. Ele é um projeto que nós vamos mantê-lo, em razão da sua importância, durante os próximos anos. Mas, em paralelo, surgem outros projetos cujo objetivo é destacar dentro desse espaço maior algumas temáticas que julgamos merecerem imediata e urgente atenção. O primeiro deles, que eu menciono aqui para os nossos ouvintes, é, portanto, um projeto que toca mais centrado no direito constitucional, denominado Neoconstitucionalismo, Ativismo e Liberdade. Portanto, Neoconstitucionalismo, Ativismo e Liberdade, coordenado pelo professor Fábio Cardoso Machado, que vai tocar justamente essa questão do ativismo judicial, dentro desse espaço chamado de neoconstitucionalismo, e os impactos disso no Estado de Direito. Esse projeto já está em andamento, já há um grupo constituído, acredito que terá seus primeiros encontros já no próximo mês. E o projeto Filosofia e Ética do Direito Penal, já, digamos, no registro da filosofia do direito, aqui, obviamente, num diálogo próximo, muito forte com o direito penal, mas inserido dentro de um registro filosófico, nós temos a coordenação do professor João Paulo Martinelli. E o objetivo desse projeto aqui, em particular, é estudar a legitimidade dos processos de criminalização pela ótica dos princípios limitadores do direito punitivo. Dentre os temas que serão abordados estão o moralismo legal, o princípio do dano, o harm principle, e os conceitos de bem jurídico e lesão e o consequencialismo, que é também um dos pontos cruciais do nosso tempo. Isto para ficar aqui nos projetos que estão em curso. Nós finalizamos recentemente um projeto, que vale também a menção, que é o projeto de Neurociências e Inimputabilidade, que teve como coordenação, como coordenador, o professor Jorge Trindade, Ângelo William, no Brasil, e em Portugal, o professor Fernando Almeida, da Universidade do Porto. E aqui nós temos um projeto já findo com uma obra prestes a ser publicada com os resultados deste projeto. Um projeto, portanto, de enorme êxito realizado no primeiro período de formalização do Instituto. Isso, Rafael, são os nossos projetos. Mas temos outras novidades e outras coisas para compartilhar com os nossos ouvintes. Exato. Nós já começamos com as entrevistas, né? Já era temos isso, uma entrevista com o professor Jorge Figueiredo Dias, o Fábio vai fazer uma entrevista com o professor Faria Costa, né? E essas entrevistas têm um aspecto que eu acho muito interessante. Não é apenas uma entrevista que diga respeito a uma discussão profunda de direito, mas, sobretudo, conhecer um pouco o passado de cada um desses professores. Por que eles escolheram o direito? Por que eles se orientam pelo direito penal? Qual a razão pela qual eles
passaram a ter um afeto todo especial ao direito penal? Eu acho que essas perguntas são muito interessantes para a gente poder conhecer cada um desses professores, não é? O Fábio tem agora, proximamente, uma entrevista, né, Fábio? Exatamente. Essas entrevistas, elas lançam luz sobre dimensões que, em regra, escapam na literatura jurídica. Né? A história do professor Figueiredo Dias, como é trazida nessa entrevista, que foi conduzida pelo Alberto, é algo absolutamente extraordinário. Né? Coisas que eu, que lá estive, estudei e conheço um pouco da história dos meus professores, dos nossos professores, absolutamente desconhecia. E quero acreditar que muitos desconheçam. Então, essas entrevistas acabam formando um acervo precioso sobre a dimensão pessoal desses grandes nomes do direito que impactaram não apenas a minha geração, mas muitas gerações, ainda impactarão gerações que estão no porvir. E aqui até eu observo, no caso do professor Faria Costa, é importante um registro merecido e justo, que sempre esteve na coordenação da presidência, portanto, na posição de presidente do Conselho de Honra, né, do nosso instituto. Né? Ele está nessa posição desde a fundação informal do instituto e tem sido absolutamente fundamental, né, na condução e no desenvolvimento dos trabalhos e nesse diálogo, nesta ponte com Portugal, com Coimbra, também com Lisboa, né, que a marca está na alma, né, impregnada na alma do nosso instituto. Então, aqui é fundamental que se diga. Então, também por isso, o nosso interesse em ouvi-lo, poder desvelar algumas dimensões pessoais que são tão bonitas. E de acréscimo, conhecemos o aspecto literário do professor Faria Costa, né? Ele é conhecido também muito em Portugal por sua atividade como na literatura, né? Os haikais, né? Agora, os haikais ele escreve, né? Uma coisa que eu acho que essas entrevistas trazem, e falo aqui antes, né? Certamente vou ser bombardeado por isso depois, mas assim, como eu sou o mais jovem aqui, para mim, é muito interessante conhecer a história dos professores além do que a gente sabe por escrito ou que a gente tem acesso nas salas de aula. Me lembro que, há alguns anos, o Alberto sempre frisava isso nas várias conversas que tínhamos, que assim, as pessoas, a gente não pode simplesmente esquecer que são pessoas, aquelas que a gente lê ou aquelas com as quais a gente aprende. E quando a gente se dá conta disso, que são pessoas normais, a gente se abre muito mais para o conhecimento que vem, porque aquela distância é diminuída. Então, essas entrevistas atingem esse papel também. Então, assim, pensando nas pessoas que estão chegando no IEDC ou as pessoas que estão em alguma fase inicial de estudos acadêmicos, essa noção ela é muito importante. Então, assim, quando a gente já está mais acostumado a conviver com essas pessoas, seja em eventos, seja, sei lá, por alguma interação entre institutos e tudo mais, isso passa a ser mais leve. Mas para quem está chegando agora, essas entrevistas têm um valor imenso, né? E aí eu fico muito feliz que o IEDC tenha essa preocupação e pense muito no jovem. E é isso. É um grande trabalho. Agora só falta o professor Fábio falar a respeito do podcast. É mesmo? Muito bem. Nós temos a previsão de uma série de entrevistas que serão feitas, não apenas na forma de entrevistas, como foi bem aqui colocado pelo Rafael, já tivemos com o professor Figueiredo Dias, teremos com o professor José de Faria Costa e seguiremos com os grandes nomes, né, do direito penal, do direito constitucional, da filosofia do direito, tentando resgatar essa dimensão pessoal. E teremos, inclusive, o doutor Alberto Silva Franco, né, que fique claro e registrado. Não há dúvida. Está fora da lista.
E que pese a resistência, não é, Rafael? Que pese a constante resistência, não é? Exato. E, Rafael, até se me permite aqui uma observação, né? Quando a gente fala em resgatar essa dimensão pessoal, essa dimensão humana, né? Desses grandes juristas, desses grandes pensadores do direito, de um certo modo a gente estabelece, dá, portanto, concretude a dimensões que são, ao meu juízo, tenho certeza que também é o teu, né, indissociáveis do pensar jurídico, ou seja, a literatura, a arte, ela habita em nós e nos permite um olhar mais lúcido sobre os problemas do mundo, sobre os problemas da vida. O Alberto, ao longo de toda a sua carreira, sempre estabeleceu e cultivou e cultuou esta aproximação entre literatura e direito. Né? Nós olhamos para o outro lado e vemos que o professor Faria Costa não apenas também tem esse mesmo comprometimento, como também ele, né? Ele era um escritor, né, que avança nessa dimensão literária e é também um pintor, a mostrar que esta perspectiva de mundo, ela depende fundamentalmente daquilo que nós temos dentro, né, daquilo que nós nos permitimos ser enquanto pessoas. Né? Então, essas dimensões são absolutamente fundamentais, não te parece, Alberto? Elas Exato. completam a pessoa, na verdade. Essas observações a respeito desse amor pela literatura, amor pela pintura, amor por outras atividades que não sejam exclusivamente as atividades jurídicas, mostram uma abertura da pessoa para o mundo, né? E é muito importante que cada um tenha essa abertura para o mundo, né? É uma forma de respeitar cada pessoa existente nesse mundo, né? E por falar nisso, Fábio, eu acabei de receber aqui uma informação da nossa produção que o Dr. Silva Franco, ele tem aí guardado às sete chaves um livro de contos. Portanto, ele também tem uma atividade literária, muito embora não seja ainda pública. Ele guarda isso. Isso aí é fake news, viu? Sei. Mas voltamos ao... Rafael, o que tudo indica, o nosso instituto também tem um sistema de inteligência funcionando muito bem, né? Exato, Buscando exato. informações que escapam à oficialidade, não é? Exatamente. Por isso é um instituto especial. Mas olha, apesar da qualidade do entrevistador dos podcasts, Fábio, explica para a gente um pouco mais esse projeto, por favor. Bom, o podcast é um projeto absolutamente novo. Enfim, o Instituto é um instituto novo e nós tentamos nos adaptar àquilo que há, né, de melhor no nosso tempo. E aqui nós não apenas somos vítimas, por vezes, da tecnologia, mas também podemos ser autores do bom uso dela. Né? E se há um bom uso para a tecnologia, é esta facilidade em aproximar as pessoas. Né? Nós podemos estar como se diria aqui no Rio Grande, em rincões muito longínquos. Né? Então, nós podemos, com esse podcast, permitir que os nossos diálogos cheguem em África, cheguem na Europa, cheguem no mundo lusófono e possam também, né, portanto, se desdobrar em diálogos cada vez mais multiculturais. A ideia é que a gente possa avançar com esses diálogos de maneira cada vez mais frequente, mais intensa, né? Trazendo também colegas de Moçambique, colegas de Angola e Cabo Verde, por que não? Mas isso também é um processo de amadurecimento que exige algum tempo para que as coisas sejam feitas com a consistência necessária. Mas eu penso que esse é um desafio também para qualquer instituto, Rafael e Alberto, qualquer instituto que hoje se propõe a oferecer algo, né? Ou seja, é preciso oferecer algo que fuja do mesmo. Né? Hoje, não há dúvida que no Brasil há muitos institutos científicos, agremiações importantes, sociedades importantes. É preciso que nós sejamos competentes ao ponto de encontrar ter de forma cada vez mais clara e mais lúcida o nosso papel, o nosso espaço. E penso que o podcast vai permitir, pouco a pouco, que esses diálogos e a nossa forma de trabalhar os assuntos possam ser conhecidas, a gente vai ocupando de maneira, digamos, contributiva e merecida um espaço no interesse dos nossos associados. E, se me permite, tem um outro tema que nós não poderíamos aqui deixar de
de falar, Rafael, porque este, sim, esteve presente desde o marco zero, né, Alberto? O Alberto vai lembrar, desde o marco zero da nossa fundação, né? Que diz respeito às bolsas, né? Que diz respeito às bolsas, né? Eu, enfim, vou aqui trazer algumas palavras, mas gostaria que o Alberto falasse sobre isso também. Desde o início, né? Desde aquele momento inicial, né? Do qual eu tive um importantíssimo apoio do professor Faria Costa e a inspiração profunda do meu querido Alberto Silva Franco. Nós queríamos ser também um espaço de apoio, tá, ao pesquisador carente, mas pensando em um mundo que cresce sem fronteiras. Então, eu estudei em Portugal como bolsista, né? Eu era bolseiro da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. Fiz meu doutorado lá com esse apoio. Não fosse esse apoio, eu não teria feito, não seria possível. Nós sabemos, entretanto, que essa dificuldade se projeta com ainda maior intensidade em outros espaços, tá? Então, por que não sermos também nós um elo, ou uma ponte, ou digamos, um meio, um facilitador, a ponto de permitir que estudantes moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos, possam vir ao Brasil e, quem sabe, também ir a Portugal, permitir que esse percurso seja feito por outras pessoas de outras nacionalidades, que, afinal de contas, não deixam de ser, ao fim e ao cabo, também a nossa, né? Também a nossa, né? Uma lógica de irmandade, né? Não sei, Alberto, tu pode desagregar um pouquinho, lembrando aquilo que estava lá na origem das nossas reflexões. Só uma questão antes, Alberto, me permite só um comentário? E aí, assim, é diretamente para os ouvintes. Antes do Alberto começar a falar, eu queria aqui dividir uma particularidade do quanto a gente aprende com esse ser humano. Ele odeia que fale essas coisas, mas eu acho que aqui tem que ficar registrado que muitas das atividades do IEDC ou de qualquer outro instituto ou pessoas que convivem com ele aprendem muito com essa forma de se preocupar com o outro. Então, o projeto das bolsas nada mais é do que a materialização, uma delas, da pessoa extraordinária que tem dentro da figura do Dr. Alberto Silva Franco. Ouçam e me digam depois aqui pelos comentários do nosso chat se eu estou errado. Por favor, doutor Silva Franco, explica como que surgiu essa ideia. A primeira coisa a ser observada é que não me devem fazer melhor do que eu sou. Eu sou uma criatura carregada de maus e bons sentimentos, portanto, como qualquer ser humano, não é? Mas a coisa que mais me atrai é a perspectiva de que eu possa dar ao outro uma chance na vida. E eu acho que essa chance existe através das bolsas. É muito difícil hoje, dentro do continente africano e talvez em outros locais, a possibilidade de uma pessoa fazer um acompanhamento, não é? Um aprofundamento do seu ensino. O Brasil tem perspectivas de dar isso. Só que, até pouco tempo, não havia possibilidade material. Nos Estados Unidos, você sabe que as grandes empresas elas contribuem para as universidades, não é? Aqui isso não acontece. Mas, se acontecesse, uma das primeiras coisas que deveriam ser feitas seria exatamente essa, abrir perspectivas ao outro, né? Acho que isso é uma coisa que a gente sonha, e como o meu sonho já está por vias de se encerrar, é alguma coisa que eu insisto muito. Vamos em frente nesse projeto, porque é o projeto mais interessante e mais correto do mundo. Pensar em dar ao outro condições de poder se desenvolver na vida. Isso eu acho fundamental. Está vendo, Rafael? Por isso que eu digo que a inspiração ela é contínua e está no marco zero. Mas eu faço minhas as palavras do Alberto, né? Afinal de contas, é sempre meu contínuo amigo e mestre, né, a me inspirar.
Mas a convicção, e penso que nesse ponto, cada vez estamos nós aqui irmanados, de que a vida fica pequena demais se ela é vivida só para nós. Tá? Eu acho que quando se nós nos predispomos à constituição de uma sociedade científica, ela tem que ser pensada e construída para os outros e para o futuro. Tá? Eu acho que para os outros e para o futuro. E dentro desta lógica de coisas, é preciso pensar na ciência, é preciso pensar nos temas fundamentais do debate nacional, mas nunca, nunca descuidar do fato de que é preciso abrir espaço para que esse pensar seja um espaço efetivamente democrático. E, por vezes, não há outro caminho, né, Alberto? Não há outro caminho senão dando, né, recursos materiais para que essa informação seja acessada. Porque, vejam, nós estamos caminhando aqui, eu faço uma observação muito breve, também não quero desviar o assunto, nós estamos caminhando para um tempo em que a informação em si, o dado, enfim, a informação, ela pode ser acessada facilmente no celular. Isso é verdade. Eu posso assistir aulas de universidades mais variadas do mundo hoje, ouvir conferências as mais variadas. Não é? Já há uma tendência que a informação chegue na nossa casa, por meio de celulares, computadores, etc. Entretanto, o processo de ensino é muito mais do que isso. O processo de aprendizado é muito mais do que isso. E essa mobilidade, esse deslocamento, permitem vivências. E essas vivências têm que ser viabilizadas no mundo real, duro, né, de estar aqui, né, com pessoas verdadeiramente presentes e poder dialogar face a face, viajar, experienciar a cultura, experienciar os cafés, experienciar os vinhos, experienciar a vida em outros lugares e os espaços de descontração onde as ideias melhores acabam por serem construídas. Então, e não isso criar um espaço paralelo, né? Esse que é o grande mal, porque essas informações digitais, na verdade, são controladoras do ser humano. Se não tiver o ser humano atesta disso, tem a impressão que as informações vão desviá-lo das boas metas, viu? Pode ser que eu esteja enganado, mas enfim. Exatamente. E aqui, mais uma coisa. O Fábio tocou num ponto que é fundamental. Apenas ler ou apenas ter acesso às informações não tem a grandeza, não proporciona o aprendizado que é quando se discutem aquelas informações com uma xícara de café, seja num café mesmo, seja numa biblioteca, seja com um amigo e tal. É aí que a coisa evolui a partir do pensamento que está escrito, ou da informação que é falada por podcast ou por qualquer outra forma. Então, assim, essa noção da necessidade de dividir o conhecimento com o outro é o que permite a evolução do pensamento. E aqui o IEDC está, entre outros, né, com esse propósito, para que seja um lugar em que as pessoas possam se sentir bem para discutir, presencialmente, por Zoom, seja como for. Estamos aqui, infelizmente, caminhando para o final. Eu gostaria de, antes de fazer o agradecimento final, pedir que tanto o Alberto quanto o Fábio fizessem uma mensagem para o jovem e para a jovem que nos ouve, não só do ponto de vista acadêmico, mas também uma espécie de convite para participarem do IEDC e né, trazerem para cá os seus conhecimentos, as suas experiências, para que a gente possa juntos desenvolver tanto o Instituto como também o conhecimento em geral. Quem começa? Alberto. O que eu posso dizer para o jovem? O que eu posso dizer para o jovem é que, na idade provecta em que eu estou, eu sempre olho para trás para ver como foi a minha mocidade. E verifico que hoje o jovem apresenta perspectivas bem maiores do que no passado a juventude significava. E, portanto, eu acho que ele tem que batalhar para ser mais um ser humano, com uma visão global do mundo, com a ideia de que a tecnologia deve ser sempre
observada como algo útil, desde que não seja uma tecnologia do desvio, uma tecnologia que o torne secundário dentro da vida, e que não deve parar nunca de estar aberto para as coisas que vão surgir diante da vida dele. É a única coisa que eu desejo é que eles sejam felizes e que tenham sempre em vista essa abertura para o mundo. Bom, da minha parte, eu preciso, como presidente do Instituto, também fazer um registro de gratidão, Rafael, isso é preciso por uma questão de justiça, de gratidão a todos os professores que em Coimbra nos apoiaram desde o início. Tá? Muitos que já não estão mais na ativa e que desde o início nos acolheram profundamente, e também aos inúmeros colegas brasileiros dos mais diversos estados da federação que tornaram possível esse ideal, esse sonho de um espaço científico internacional, plural, efetivamente comprometido. De um lado, com essa humanidade que nos caracteriza, enquanto, digamos, aquilo que há de melhor em todos nós, que é o registro tão belo que o Alberto aqui faz, mas, por outro, também com pessoas responsáveis por dar uma resposta aos desafios do nosso tempo. Eu acredito, Rafael, que nós não podemos desejar um tempo ou um mundo sem problemas, sem desafios. Isso é uma coisa absolutamente utópica que sentido algum faz. Nós devemos esperar e desejar sermos aptos a dar respostas a esses desafios. E essas respostas, elas dependem de espaços como estes. Tá? Ou seja, este espaço é justamente o espaço para a construção de respostas, na linha de exatamente o que foi colocado pelo Alberto. Nós somos responsáveis pelos problemas que aí estão, no sentido de dar-lhes a eles um encaminhamento. E isto pressupõe reflexão, pressupõe troca de experiência, pressupõe um olhar capaz de enxergar o problema e, quem sabe, vislumbrar uma solução. Isso passa por uma cultura mais rica, um diálogo mais rico, uma percepção melhor, e não há outro caminho senão o diálogo, a troca de experiências e a parceria. O Instituto se propõe a isso. Né? Não deixa de ser um elogio àquilo que nós temos de mais belo, que é o resgate da nossa história, da nossa cultura, e, portanto, esse interesse pelo outro, mas também, por outro lado, a responsabilidade que temos de caminhar juntos, comprometidos em avançar de forma responsável todos esses problemas que marcam a nossa história. Eu queria que as pessoas que nos ouvem viessem conhecer um pouco mais o nosso Instituto, os nossos projetos. O Instituto tem muitas atividades que são abertas, outras dependem da associação, mas primeiro venha conhecer. Venha conhecer, e conhecendo tenho certeza que vai se encantar, porque, afinal de contas, a vida sem encantamento e sem paixão não vale a pena. E aqui todos nós somos apaixonados por aquilo que fazemos. Então, venha, una-se a nós nesta caminhada. Esse é o apelo que eu faço, Rafael, Alberto, àqueles que nos escutam, venham caminhar conosco. É uma pena que a gente só esteja com áudio aqui, porque o brilho nos olhos desses dois enquanto falavam essas mensagens é impressionante. Espero que consigam imaginar essa cena, que vale muito. Bom, chegamos ao final aqui, o tempo passou muito rápido. Eu queria agradecer, primeiro dividir com vocês que é uma experiência que me deixou muito nervoso. Esse não é a primeira gravação, mas eu fiquei muito nervoso porque são duas pessoas amigas. Eu fiquei aqui me cobrando para não esquecer que estava sendo gravado e acabar perdendo um pouco o roteiro. Espero que tenha corrido tudo bem. O tempo de vocês valeu muito para o programa do podcast aqui do IEDC. Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas vão gostar de ouvir, e voltem sempre que puderem. Na linha do que foi dito aqui pelo Fábio, conheçam o Instituto Eduardo Correia, e a gente tem aqui 4 formas, pelo menos, para que possam fazê-lo. Tem o nosso site, www.institutoeduardocorreia.com.br. Tem o nosso Instagram, que é
@IEDC_. Esses podcasts eles estão disponíveis no nosso perfil do Spotify. É só ir no busca e colocar podcast IEDC e aparecerão lá todos os capítulos que já estão gravados. E também no YouTube. É só ir no busca e colocar IEDC. Tanto no Spotify quanto no YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que recebam aí os próximos capítulos quando eles forem lançados e ficarem aí conectados conosco. Não vou dizer troco likes, porque seria uma brincadeira demais, mas é isso. Estamos aqui para interagir com todo mundo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Alberto. Até uma próxima.